Então, 905, vamos dar continuidade aí. Hoje eu pretendo passar o percurso 14 e o 15. O 14 ele é bem simples e ele lembra muita coisa que a gente falou na última aula, que fala sobre a Comunidade de Estados Independentes, que é a CEI, né? A CEI é uma organização supranacional, né, que explora as fronteiras nacionais, criada para implantar um mercado econômico comum e também promover relações de cooperação entre os países membros, aqueles países, né, que faziam parte da antiga União Soviética. Não tem instituição política permanente, nem parlamento, como era antigamente a União Soviética. E até mesmo da União Europeia. As decisões internas resultam de reuniões periódicas de todos os chefes de estados que compõem, né? E a Rússia, por sua importância, por quê? Sua parte política, econômica e militar, ele tem um papel muito forte. Então, ele acaba sendo um país central da comunidade dos Estados independentes. Quando a União Soviética acabou, se fragmentou, a formação da CEI acabou revelando como condição estratégica para a Rússia, para a própria Rússia, que tinha o interesse de manter relações amistosas com os países que faziam parte, né, da União Soviética. E aí tinha os motivos. Entre eles, esses motivos era assegurar a influência dessa vasta região e garantir o funcionamento dos oleodutos e gasodutos que atravessam vários países dessa organização, né, transportando as imensas riquezas de petróleo e gás natural extraídos do subsolo que vem da Rússia. Além de abastecer os países vizinhos, essas fontes de energia, elas destinavam-se a países da Europa, principalmente a parte oriental e ocidental. Então a Rússia foi bem esperta nesse caso aí. Ela não queria perder as relações com esses países, porque até então os seus gasodutos e os seus meios acabavam cortando por esses países. Perder relação seria um pouco ruim para eles, né? Para os demais países, pertencer a CEI representava, né? Pertencer a CEI, ele representava, pelo menos naquele momento, um repleto meio de incertezas, proteção militar e também política. Então, ser da CEI naquela época acabava tendo esses quesitos, além de um mercado comprador, subir demais, além de um mercado comprador de seus produtos por parte da Rússia, que é um país mais populoso e industrializado de toda a organização. Passadas mais de 2 décadas da fundação da CEI, há uma composição de países que tentam romper com essa hegemonia russa, procurando aproximar, né, mesmo integrar-se estando na União Europeia. Esse é o caso da Ucrânia, Azerbaijão, Geórgia, tá? Todos são da CEI, mas que querem sair e entrar na União Europeia. A CEI, área territorial, população e povos. Vamos aí para esse outro ponto. Abranger os estados, né? Ao abranger esses estados, tanto da Europa como da Ásia, a CEI apresentava vasta extensão territorial e grande diversidade étnico-cultural, né? Com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, a CEI reunia aproximadamente 286 milhões de habitantes, 3,7% da população do mundo inteiro. A Rússia é o país da CEI que tem a maior área de território e também a mais populosa, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, e a população absoluta de 144 milhões de habitantes, e corresponde a 77,5% da área da CEI e mais de 50% da população, um pouquinho mais de 50% da população de todos os países que fazem parte desse grupo. Aqui, ó, o bloco, o meio, né, essa união entre eles, uma figura. A distribuição da população pelo território da CEI ela é muito desigual. Por quê? As condições históricas e naturais elas são extremamente variadas. A porção europeia da organização ele fica próximo ao Mar Báltico e o Mar Negro, somado aos vales do Cáucaso, da parte da Armênia e do Azerbaijão, e ao sul da Ásia Central, que pega Quirguistão, Uzbequistão e Tadjiquistão, né, que concentra 75% da população desse enorme conjunto geoeconômico e político. Então, tem a sua distribuição aí, ó, aqui mostrando sobre a maior concentração. Aqui fala sobre os conflitos que ali tiveram, né? O mosaico dos povos, isso aí eu vou dar uma pulada. Então não vou estar cobrando muito isso de vocês, mas é bom dar uma olhada no livro de vocês.
Tem alguns exercícios que eu vou passar mais à frente. Aqui é a parte dos exercícios, e eu vou entrar no próximo percurso, que é a desigualdade econômica e social na CEI. Características, né, que a gente pode dizer de integração econômica e regional. Vamos lá. A maior parte das exportações dos países da CEI são produtos agrícolas, os produtos que eles acabam exportando, né? Produtos agrícolas como trigo, milho, algodão, girassol, arroz, uva. Também tem minerais, o petróleo e o gás natural, né? Destina-se, assim como a mão de obra de imigrantes, a Rússia, que é o mais populoso e também acaba sendo o mais industrializado de toda a organização. Os países da CEI ainda são totalmente dependentes. Totalmente não, ainda são dependentes, né, da Rússia no que diz respeito à comercialização, ao transporte, ao suprimento de recursos energéticos, por exemplo, como o petróleo e o gás natural, exportados pelo Turcomenistão e pelo Cazaquistão. Isso ocorre porque durante o Estado soviético, tanto a economia como a infraestrutura produtiva desses países se subdesenvolveram, né, acabaram se desenvolvendo de uma forma interligada e complementar com a Rússia. Por isso que a Rússia acaba sendo a dominante desse grupo. A imensidão territorial formada por países da CEI é um dos fatores que contribui para que esse conjunto geoeconômico seja quase autossuficiente em recursos naturais, como grandes reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro, prata, urânio, minério, manganês, né? Além de contar com um grande potencial hidrelétrico. A planificação do governo soviético determinou a instalação de indústrias pesadas nas proximidades das áreas, né, de ocorrência de matéria-prima, enquanto alocou as indústrias leves junto aos grandes centros de consumo. Por isso, as indústrias elas não se concentram em uma única região do espaço da CEI. Embora a maior parte esteja localizada onde? Na Rússia. Há também centros industriais em países como Ucrânia, Cazaquistão, Belarus, entre outros aí. Mesmo a Rússia acaba sendo dominante na questão que a gente pode dizer industrial. Das 7 regiões industriais representadas, a gente pode, vem até um exercíciozinho aqui, quais do mapa, quantas se localizam parcial ou integralmente no território russo. Aí tem as regiões aqui, São Petersburgo, isso tudinho. Bom vocês darem uma olhada na hora aí que forem estudar. Desenvolvimento econômico e social desigual, que a gente pode citar agora. Embora a economia da CEI seja regionalmente integrada, o desenvolvimento econômico e social dos países membros, eles não são iguais, eles são de uma forma desigual. Sobre a indústria, 3 países da CEI dominam tecnologias avançadas e acabam se destacando como os mais industrializados. Um é a Rússia, a Ucrânia é a outra e Belarus. Grande parte do parque industrial, científico e tecnológico desses países data do tempo do meio da extinção da União Soviética, né? Com a degradação dessa União Soviética, os investimentos estrangeiros realizados no setor industrial, ele foi ampliado e também modernizado. Os demais países, eles só complementam a economia da Rússia, né? Fornecendo alimentos, matérias-primas, vegetais e minerais. Então a gente só pode destacar 3 países ali. As principais concentrações industriais da CEI estão na Rússia, principalmente nas regiões de São Petersburgo, Moscou e ao sul dos Montes Urais, que eu já disse para vocês, que é aquela parte da divisão entre Ásia e Europa. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos países no processo de transição da economia socialista para o capitalista, o país continua sendo uma grande potência militar. A indústria bélica é importante, ela acaba destacando-se, né, com um dos principais fornecedores de armamento no cenário mundial. Então a Rússia até hoje ela é muito forte na indústria bélica, de armas. Seus centros de pesquisa científica, porém, passam a ter dificuldades decorrentes das limitações de verbas. Fato que tem levado muitos dos seus pesquisadores a migrar para outros países em busca de melhores condições de trabalho, porque até então eles não têm uma condição melhor, né? Por conta da mão de obra altamente qualificada, tecnologias e avançados nos seus recursos naturais abundantes, principalmente petróleo e gás, a Rússia tem condições de voltar a ocupar uma posição de destaque no mundo inteiro, no cenário internacional. Então, a Rússia é um país emergente, né? Que a gente fala que tem um potencial muito grande. Só que eles vão muito voltados para o meio agrícola, isso é o problema. Voltado para a indústria também, voltado
para a parte de armas, né? Eles só se preocupam com isso, desde o período da União Soviética. Como que é o setor agrícola e o uso da terra? Ucrânia, Cazaquistão e Rússia são os grandes celeiros da SEI, né? Destacam-se na produção de cereais, que vai trigo, aveia, centeio, cevada, milho, além de sementes de girassol, beterraba, açucareira, batata, frutas e a parte pecuária, ovina e caprina. Nos países membros da SEI e também da Ásia Central, além da exploração de recursos minerais, inclusive do petróleo, gás natural e carvão, ganha destaque a produção de quê? Do arroz, do algodão, do chá e da uva, né? Na Moldávia, a agroindústria do tabaco, do vinho, do algodão e também do óleo rosa, né? Ele também são atividades muito importantes economicamente. Na Armênia, embora a economia esteja assentada na agroindústria, a gente pode dizer que tem um destaque de indústria de joias e também de metalúrgica. No setor joalheiro, por exemplo, apresenta 40% do valor das exportações do país. Para vocês terem ideia. Aqui, ó, o meio da agropecuária, trabalhadores. Aqui outro mapa. Desigualdade social. Tem desigualdade social na SEI? Claro que tem, né, gente? Com exceção do Cazaquistão e Azerbaijão, os demais países cujos nomes terminam com o sufixo istão, da raiz que vem iraniana, istan, que quer dizer lugar, lar ou país, são aqueles de menor nível de vida do conjunto todo da SEI. Considerando a taxa de mortalidade infantil, indicador expressivo e o nível de vida da população de um país, pois acabar refletindo vários aspectos das condições dela, né, como alimentação, saneamento básico, assistência médica hospitalar, né, e as gestantes e as crianças, né, a renda da família e o seu nível educacional, além de outros, Kirguistão e Uzbequistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão são os países da SEI que possuíam as mais elevadas taxas de mortalidade infantil, com crianças menores de 5 anos, para vocês terem ideia, em 2017. Respectivamente, esses países, 20%, 23%, 34% e 47% de mortalidade no Turcomenistão, para vocês terem noção. Nos demais países, o conjunto, né, essas taxas, elas situavam-se abaixo de 10%, sendo que a Rússia foi de 8%, Belarus de 4%, né, o que equivale às taxas de países envolvidos, ou seja, nesses países como Rússia, acabam sendo menores e comparado a um país rico. O que se situa abaixo de 5, em comparação até mesmo ao Brasil, que foi de 15, né? Tornando-se no IDH como referência para avaliar as condições de vida dos países, né? São também entre os 4 países que apresentavam os menores índices. Então, a gente pode dizer que esses países com final estão aí são os piores, né, na questão econômica e no meio social. O IDH aqui, ó, mostrando dos países. Quanto mais vermelho for, a gente pode ver que é melhor. Agora vai clareando, ele vai ficando um IDH baixo. Outro mapa. Vamos lá. E é isso, galera. Então, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, hein?